Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao dia 10 de março. É hora de abrir os olhos. O encontro que nós faremos hoje com Jesus é um convite à clareza, a enxergarmos ao nosso redor os sinais de Deus. Chegamos ao centro do Evangelho de Marcos. Até agora, além do contínuo cerco promovido pelos fariseus e doutores da lei, Jesus enfrenta a incompreensão de seus próprios discípulos. Não entendem a sua prática, sua nova ética e não sabem quem ele é. Daqui para frente, Jesus vai se dedicar a instruir os discípulos sobre sua verdadeira missão, para que eles vejam com clareza e tomem uma posição mais decidida em seu seguimento. O encontro que nós vivenciaremos hoje traz a cura da cegueira. Que o Senhor então nos cure de toda forma de cegueira. Façamos a nossa oração para todos os dias da Quaresma. Deus de ternura e bondade, que viestes ao nosso encontro com gestos de amor e misericórdia, concedei-nos verdadeiro tempo de conversão. Que ao meditar os encontros com Jesus, narrados no Evangelho segundo Marcos, façamos verdadeiro encontro pessoal com Cristo, assumindo em nossas vidas suas palavras e ações como autênticos discípulos. Que o tempo da Quaresma nos prepare para vivermos como ressuscitados, promovendo a fraternidade e o diálogo em verdadeiro compromisso de amor, pois cremos que Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que sejamos um. Amém. A cura do cego de Betsaida é narrada só por Marcos. Isso chama atenção e nos leva a ficar atentos para saber por que o evangelista fez questão de relatá-la e por que a colocou neste lugar do seu evangelho, bem no meio. Esta narrativa se torna um símbolo daquilo que Jesus vai fazer com seus discípulos daqui para frente. Notemos os gestos que Jesus faz. Pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele. Isso nós vemos logo no início desse relato, que está no capítulo 8, versículos 22 a 26. Pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele. Pegou o cego pela mão. É o gesto para levantar ou conduzir alguém. É o que Jesus fará com os discípulos, ou seja, conduzi-los e instruí-los, para que tenham uma reta compreensão de seus atos e de sua missão. Levou-o para fora do povoado. Quando Jesus quer dar instruções ou explicações especiais aos discípulos, ele o faz em algum lugar à parte, longe da multidão. Cuspiu nos olhos dele. É o que Jesus realizará agora com os discípulos,
procurando abrir os olhos deles, para que possam ver com clareza quem ele é e o que implica o seu seguimento, a fim de levá-los à compreensão. Em seguida, Jesus pergunta ao cego: Você está vendo alguma coisa? O homem responde: Estou vendo homens, parecem árvores que andam. A visão não é completa. Parece com alguém que sofre de alguma doença nos olhos e do qual tiramos os óculos. Vê tudo embaçado, não conseguindo distinguir coisas de pessoas. É a própria situação dos discípulos. Para eles, a pessoa, a prática, a missão de Jesus ainda são confusas, embaçadas pela incompreensão. Lembram-se de quando Jesus veio pelo lago e os discípulos pensaram que era um fantasma? Embora a fé dos discípulos não seja incompleta, eles ainda estão enxergando Jesus de maneira confusa, como o cego que ainda confunde homens com árvores. Eles continuam meio cegos, presos à concepção do Messias pomposo e triunfalista que vigora na época e era defendido pelos fariseus. Estão ainda impregnados com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. É o que Jesus pretende fazer com os discípulos, abrir os olhos deles totalmente, para que enxerguem com clareza sua pessoa e sua missão. Só assim eles poderão aderir ao seu projeto com consciência e liberdade e segui-lo sabendo o que estão fazendo. Jesus não quer seus seguidores robôs que podem ser manipulados, manobrados como escravos, para seguirem uma causa que não entendem. O seguimento de Jesus deve ser livre e consciente. Só assim será uma resposta de amor. Por outro lado, somente seguindo a Jesus se poderá ver e descobrir quem de fato ele é e qual é o seu projeto. Na verdade, é a prática de Jesus que mostra quem ele é, e é somente vendo suas ações que os discípulos descobrirão a sua identidade. Por fim, Jesus dá uma ordem estranha ao homem curado da cegueira. Mandou o homem ir para casa dizendo: Não entre no povoado. Esperava-se que o cego curado saísse para divulgar a boa notícia. Todavia, como essa narrativa é símbolo da incompreensão dos discípulos e precede as instruções de Jesus para levá-los à reta compreensão do Messias, as ações que ele pratica ainda não devem ser divulgadas, porque seriam mal entendidas ou reveladas de maneira confusa ou errônea. A difusão da revelação não deve acontecer agora, mas somente na hora oportuna, quando a missão de Jesus for claramente compreendida. É o que Jesus fará em seguida, instruir os discípulos sobre isso. Dessa forma, a narrativa da cura em 2 tempos do cego de Betsaida é símbolo do que está acontecendo com os discípulos, que ainda não percebem que Jesus é o Messias e não compreendem qual é sua verdadeira missão e o que ela implica. Que nós possamos, então, ao longo deste dia, refletindo este encontro de Jesus com o cego de Betsaida, também nos colocarmos no lugar dos discípulos, que muitas vezes ainda não compreendemos bem a missão de Jesus. Que Ele tire nossa cegueira. Que a nossa prece hoje seja: que eu veja com clareza os vossos sinais, Senhor. Que eu possa ver os sinais de Deus em minha vida, na vida de meus irmãos e irmãs, na vida do mundo. E assim compreender a minha missão. Ser discípulo daquele que é amor, daquele que é misericórdia, daquele que é compaixão, daquele que é a clareza, aquele que nos ajuda a ver com clareza. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que eu veja com glória
que eu feche com clareza os vossos sinais.